Exclusivo. Parentes de pessoas mortas afirmam que uma máfia pode estar agindo nos cemitérios públicos do Rio. Restos mortais simplesmente desaparecem dos túmulos e jazigos perpétuos foram revendidos sem que os donos soubessem. A reportagem especial é de Leandro Stoliar. Vai! O que você faria se alguém violasse o túmulo de um parente seu? Maria Ana tenta se livrar deste pesadelo há 8 anos. Uma história complexa que envolve pelo menos 4 pessoas vítimas do mesmo crime. Década de 70, Maria Ana aparece na foto ao lado da mãe, do pai e da irmã dela, Salete. Salete morreu aos 27 anos, em 1976, e foi enterrada no cemitério São João Batista, zona sul do Rio, como mostra o título original de compra do jazigo. O pai faleceu 21 anos depois, em 97, e a mãe no ano seguinte. Os dois também foram sepultados no jazigo da família, onde deveriam estar até hoje. Mas uma ligação telefônica trouxe uma notícia assustadora. Em fevereiro de 2005, eu recebi um telefonema surpreendente. O Jardim da Saudade de Paciência disse que eu tinha que comparecer para sepultar minha família. Eu entrei em pânico. Como? Minha família está sepultada no São João Batista, em Botafogo, há anos e anos, desde que minha irmã morreu em 1976. Ela descobriu que os restos mortais dos pais haviam sido exumados sem autorização e levados para o cemitério Jardim da Saudade em Paciência, a 75 quilômetros de distância do cemitério São João Batista. Eu achei que era engano. Olha, eu não autorizei exumar, não autorizei trasladar. Por favor, tragam de volta. A Santa Casa nem respondeu. Esperei quase 6 meses. Entrei na justiça e aí começou essa saga. A saga em busca de informações revelou uma trama macabra. Um dia, Maria Ana foi procurada por um suposto corretor de sepulturas chamado Antônio Barbosa, interessado em comprar o jazigo da família. Ele pediu R$1.000 para analisar a situação do jazigo na Santa Casa de Misericórdia, entidade que administra os cemitérios públicos do Rio. Maria Ana pagou, assinou o recibo, mas desistiu do negócio. Só que uma cópia dos documentos dela ficou na loja do suposto corretor. Esta é uma procuração assinada e registrada em cartório no dia 7 de dezembro de 1999. Ela daria a Antônio Fernando Gomes Barbosa o direito de negociar o jazigo 19764, o mesmo onde Maria Ana sepultou a mãe 1 ano antes. Sem a autorização, o jazigo da família havia sido vendido pela primeira vez. A vítima do golpe prefere não falar sobre o assunto. 5 anos depois, outra vítima. Esta mulher, que pede anonimato, também foi enganada. O anúncio estava no jornal. Ao todo foram gastos mais de R$30.000 para comprar o mesmo jazigo, 19764. Repare, outra suposta procuração em nome do mesmo homem e assinada pela mesma escrevente. Paguei, fui pagando, não é reforma de túmulo, licenciamento da prefeitura, até vir o documento do cartório. Então, quando você faz um documento no cartório, assinado, carimbado, cheio de selo, você acredita. A senhora nunca imaginou que aquele túmulo tinha um dono? Não, nunca imaginei. Todo mundo lá da Santa Casa conhece ele e ele tem livre acesso. Quem não conhece pode. E entra pelo túmulo, como eu entrei. Os documentos emitidos pela mesma empresa comprovam: o jazigo da família Neves foi vendido a 3 pessoas diferentes. A venda de jazigos ou sepulturas em cemitérios públicos é ilegal. A lei permite apenas a transferência da titularidade e só com a autorização do dono. Mas para isso, o túmulo precisa estar quitado e vazio. E é aí que entra em cena um esquema milionário, organizado por uma quadrilha que age fora e aqui dentro dos cemitérios. Repare nesta imagem. Flagramos o momento em que 3 funcionários da Santa Casa de Misericórdia esvaziam um jazigo perpétuo
Um deles está dentro da sepultura. A câmera sai. Em menos de 1 minuto, nossa equipe chega ao local. Os 3 homens desapareceram. Olha aqui, eles acabaram de abrir a sepultura. Olha aqui. Está vazia. E o indício está aqui do lado, ó. Pedaços de ferro usados para tirar. E a terra aqui no chão ainda, ó. A Santa Casa afirmou que, neste caso, a retirada dos ossos havia sido autorizada pela família. Mas os funcionários que esvaziaram o jazigo não foram mais encontrados. Não, não vi não. Com uma câmera escondida, nossa equipe foi atrás do homem que, segundo as vítimas, vende os jazigos. Antônio Barbosa, apontado como o corretor de sepulturas, trabalha nesta galeria comercial. O endereço da loja aparece nos documentos dos compradores enganados. Fica em Copacabana, área nobre do Rio. A indicação na porta é um atrativo para quem busca ajuda no momento de dor. Direito funerário, consulta jurídica em geral. Uma secretária leva nossos produtores até o escritório onde está Antônio Barbosa. E ele confirma que negocia sepulturas perpétuas em cemitérios públicos. O cemitério São João Batista é esse mapa aí. Quanto mais próximo da entrada, são mais caros. Mais fácil acesso. Se eu ver o que está dentro do orçamento do senhor, eu vejo a melhor unidade que eu consigo disponível. Já pronto para uso imediato. A atividade comercial de Barbosa está na internet para quem quiser ver. E a tabela de preços traz valores muitas vezes mais altos do que apartamentos. Como é que é a forma de pagamento? Só depois de tudo resolvido. Não paga nada adiantado não. É uma transferência de titularidade. É igual um título de clube. Tem que ser feito na secretaria do cemitério. O senhor passa a ser proprietário do título. O senhor tem o direito de uso. O documento supostamente assinado pela publicitária Maria Ana, autorizando Antônio Barbosa a negociar o jazigo da família, passou por exame grafotécnico na Polícia Civil. Repare na diferença gritante entre a assinatura falsa e a verdadeira. A suspeita de envolvimento de funcionários públicos fica mais forte por um detalhe. Veja que as autorizações falsas foram autenticadas pela mesma escrevente, Maria da Penha, mas emitidas em cartórios diferentes. Não pode ser feito a 2, tem que ser feito a 3. Tem que ser feito o cedente, no caso o vendedor, o comprador e a instituição que administra o cemitério. A gente faz um contrato em 2 vias. Ali vai discriminado tudo que será feito, o prazo de estar resolvido, né? O valor total e a forma de pagamento. E pagamento, repito, só depois de tudo resolvido. Ligamos para a escrevente, mas ela negou conhecer o suposto corretor. A senhora conhece o Antônio Barbosa? Não, senhor. Este homem que tem medo de mostrar o rosto é outra vítima do golpe. Ele precisava fazer uma cirurgia e decidiu vender a sepultura da família para conseguir o dinheiro. Descobriu que o esquema pode ter participação de alguém do órgão que administra os cemitérios públicos do Rio. Fui lá, conheci o Antônio e tentando vender um jazigo lá de Jacarepaguá. Diretamente você não consegue resolver, só por intermédio da Santa Casa. Eles não têm ligação com a Santa Casa e eu resolvi isso tranquilo. Em pouco tempo você vai ter o dinheiro. 3 meses depois... Ele me chamou e disse, olha, a quantia que você queria, que seria na faixa de 35 mil, eu não consegui não, mas eu consegui 10 mil que a Santa Casa está oferecendo. Eu pensei um pouquinho e aceitei. Aí ele pediu que assinasse os papéis de procuração e tudo, para poder, com essas procurações, fazer o trâmite da venda do terreno. 5 anos se passaram. A vítima nunca recebeu o dinheiro prometido e praticamente perdeu os direitos sobre o jazigo da família. Eu estou preso a ele por causa da procuração. Nós procuramos o suposto corretor de sepulturas e ele admitiu ter vendido o mesmo jazigo a 3 pessoas diferentes, mas negou ter usado documentos falsos nas transações. Não tenho como, nem tenho necessidade disso. Eu tenho bastante sepulturas para não precisar fazer isso. Eu tenho bastante gente querendo que me deixam sepulturas na mão, que me vendem sepulturas, para eu não precisar fazer isso. Mas a assinatura de Antônio Fernando Gomes Barbosa aparece em procurações e escrituras. Veja que todas são diferentes. Segundo o Ministério Público do Rio, Antônio Barbosa responde a pelo menos 3 processos criminais por estelionato, uso de documento falso e propriedade indevida, mas nunca foi preso.
A Santa Casa de Misericórdia detém o direito de administrar os 13 cemitérios públicos da cidade há mais de 175 anos. Mas a última concessão está vencida, como mostra o contrato. O ex-advogado da instituição confirma que a administração está irregular. O contrato está vencido desde 2004, não houve renovação e não houve licitação. A Santa Casa está irregular na função de administradora dos cemitérios públicos na cidade do Rio de Janeiro. Trata-se de um serviço público essencial. A Prefeitura tem que se manifestar, o Ministério Público tem que se manifestar. A Prefeitura estuda a renovação dos direitos de administração dos cemitérios públicos. Mas veja, o suposto corretor de sepulturas afirma que a Santa Casa continua negociando túmulos. Como é que a Santa Casa vende uma sepultura que já existe um dono? Ela esvazia? Porque o controle é feito por ela. Ela esvazia? Ela esvazia o túmulo e vende. Ela remove até a pessoa de um minuto para outro. Que a Santa Casa, ela, como concessionária, ela tem a fiscalização para que aquele serviço seja bem realizado. Então, se ela permite que um corretor assim o faça, ela também está assumindo os riscos daquela má conduta daquele corretor. A Santa Casa de Misericórdia afirmou que só cobra pela manutenção dos túmulos durante as transferências de titularidade e que o suposto corretor não é autorizado a fazer esse tipo de negociação. Em 2008, a Justiça já havia expedido liminar, proibindo Antônio Barbosa de participar de qualquer transação envolvendo sepulturas em cemitérios públicos. O Ministério Público do Estado e o Conselho Nacional de Justiça abriram inquéritos para investigar a ligação da entidade com a empresa de Antônio Barbosa, mas os processos estão parados. Enquanto isso, Maria Ana, a dona do jazigo revendido 3 vezes pela quadrilha, aguarda uma decisão da Justiça, uma espera de 8 anos, para que os pais possam finalmente descansar em paz. Esse é o jazigo, ele era muito bonito, tinha a declaração de amor da minha mãe para minha irmã aqui, tinha o nome do meu pai, da minha mãe, aqui tinham flores lindas, como tem ali, tinha aqui, flores lindas. Só que hoje eu não sei onde eles estão, é uma coisa tão absurda, roubar um túmulo. É uma coisa inacreditável. A denúncia é gravíssima. Corretores de sepultura estariam revendendo jazigos perpétuos sem autorização das famílias. Pior, tirando os caixões e limpando para passar aos novos donos. Aliás, logo mais no Jornal da Record, você não pode perder, meu amigo Celso Freitas, você não pode perder mais detalhes dessa matéria. Uma máfia agindo dentro dos cemitérios. Aqui no estúdio do Balanço Geral eu vou conversar com a publicitária Maria Ana Neves. Boa tarde, Mariana. Tudo bem? Você me falava fora, me cumprimentou ali, que nós abordamos esse assunto em 2008? Sim, em 2008, quando eu estava começando a tomar conhecimento da situação, eu precisava, você fez uma matéria, mas eu ainda não sabia nem de metade do que eu fui descobrindo aos poucos, e eu precisava do laudo que comprovava que a minha assinatura havia sido falsificada na procuração. Do exame grafotécnico. Do exame grafotécnico. Eu pedi sua ajuda e eu consegui bem rapidamente. Eu quero te agradecer até pessoalmente. Não, obrigado. Não, porque... é por isso. Eu estava no Cidade Alerta, ou no RJ, não, eu acho que foi no Balanço Geral. Era Balanço Geral mesmo já, né? Acho que foi. Agora, pelo que nós vimos na reportagem, a sepultura da sua família foi revendida sem a autorização de vocês da família, é isso? Isso, que eu saiba, que eu tenha documento para comprovar 3 vezes. Mas ela pode ter sido revendida muitas outras vezes. E pode estar sendo revendida nesse momento, porque o indivíduo, o testa de ferro dessa quadrilha, que é muito grande, ele ainda está com esse documento na mão. Embora a corregedoria já tenha mandado o cartório cancelar, ele está com o documento. A pessoa olha aquilo e acredita. A procuração não é verdadeira. Não, já provei na justiça. Já provou, por exemplo, grafotécnico, não foi você que deu a procuração. Provei pelo Carlos Éboli e provei por perícia judicial. Então a procuração é falsa. A minha assinatura é falsa. A sua assinatura, melhor dizendo. É falsa. É falsa. Foi falsificada. E dentro dessa sepultura, quem estava... Estava todas as pessoas que eu tive nesse mundo. Minha mãe, meu pai, minha irmã, minha família inteira. Elas cabe 3, né?
Tinha minha irmã já em uma caixinha, porque ela faleceu muito. E os meus pais ainda, ele exumou, a pessoa exumou, sem eu saber, sabe Deus como, e diz que ele levou para outro cemitério, o Jardim da Saudade de Paciência. Mas eu não sei. Você não sabe onde é que eles estão? A princípio, perante a justiça, disseram que está sob custódia do Jardim da Saudade de Paciência. Mas a justiça também não me permitiu fazer o DNA. E depois que eu descobri tanta sujeira nesse meio, e não sei se você se lembra que em 2006 foi muito noticiado, apareceram 200 ossadas no lixão de Gramacho. É verdade. E quem for ao cemitério sexta-feira de tardinha vai ver uns sacos pretos saindo numa caminhonete. Agora, qual cemitério? Eu só fui ao São João Batista, mas eu não, pelo que a gente vê nos outros... Agora, esse cara que está sendo acusado de fazer esse negócio teria falsificado a sua assinatura, é isso? Olha, pode não ter sido a mão dele, pode ter sido a esposa, a funcionária, a vizinha, mas foi ele que foi lá, foi ele que fez uma escritura vendendo o que é meu e recebeu cheques em meu nome, cheque nominal a mim, ele recebeu, está assinado por ele atrás. Ele recebeu e ainda transferiu para a esposa. Isso está em justiça. Esse indivíduo tem 23 anotações criminais, é mais que muito traficante. Tem 2 mandados de prisão suspensos, misteriosamente suspensos. Antônio Fernando Gomes Barbosa. Ele, nessas 3... desculpa, eu fico tão nervosa. Nesses 3 processos criminais que falou na matéria, um deles ele já está condenado em segunda instância, não cabe recurso. Só que a coisa se arrasta de tal maneira que prescreve. Por isso que nesses 23 inquéritos ele acabou escapando e os 2 mandados de prisão que saíram, só Deus sabe por que foram suspensos. A que você atribui aí, o que você está fazendo para tentar reverter esse quadro? Wagner, eu tenho até um ofício do gabinete da presidente Dilma, mandando investigar. Eu tenho um ofício do ministro da Justiça, mandando o CNJ e a OAB investigarem. Eu tenho inquérito criminal via Ministério Público, eu tenho inquérito civil via Ministério Público. Existe uma liminar proibindo esse indivíduo, cidadão ele não é, esse indivíduo de operar 10 mil de multa por dia desde 2008. E ele não para. Existem ofícios nesse processo perguntando por que a liminar não é aplicada. Ofício até da Corregedoria. A Corregedoria tem 8 processos administrativos desde 1993, muito antes até de ser a minha primeira venda, se é que foi a primeira, eu não sei mais quantas vezes ele vendeu, e nada acontece, esses processos se arrastam, ficam aguardando resposta da Santa Casa por 4, 5 anos. Gente, essa quadrilha é intocável, qual é o caroço que tem nesse angu, como você falou? Tem alguma coisa muito errada. Existem centenas de pessoas como eu. Basta entrar no site do Tribunal de Justiça e ver quantos processos existem. Talvez sejam milhares, porque esse indivíduo afirma na Justiça que está há 40 anos nesse mercado. Ele diz que atende 1.200 clientes por ano, que faz 1.200 negócios. Tem mais. Além dele estar condenado criminalmente, haver uma liminar civil para ele não operar, ele está com o alvará das lojas dele cassado, porque ele tem notícia crime na junta comercial. Mas as lojas estão lá, funcionando. Ele caiu para cima, ele ficava escondidinho numa galeria, e nesse meio tempo ele foi para o shopping, onde fica o 5º Juizado Especial Civil. Ele é vizinho do juizado, e é ali que se julga a maioria das ações dele. Tem mais, você acha que acabou? Não tem mais. Existe uma ordem judicial proibindo terminantemente, já julgado em segunda instância, trânsito julgado, proibindo a Santa Casa de fazer qualquer operação com esse indivíduo. E continua fazendo. Como nós vimos, a Santa Casa está toda errada. Ela está ilegal, ela não tem onde cavar e está fazendo um giro de estoque. De qualquer maneira, eu continuo achando que tem caroço debaixo desse angu. Com certeza, e é grande. E o Jornal da Record hoje já vai dar mais um trato a essa matéria. Obrigada. Tá? Nós vamos estar aí, sempre. Logo mais no Jornal da Record, não perca mais detalhes sobre essa matéria. Não perca o Jornal da Record logo mais.